dentro desta série, Jesus é o firme fundamento, eu quero te falar hoje sobre Deus quer restaurar os seus sonhos. O Senhor falou muito isso ao meu coração. Ontem eu recebi esse presente de Deus, a confirmação desta palavra. Ainda hoje, enquanto eu estava aqui no gabinete, Deus estava ministrando ao meu coração. E agora há pouco, enquanto eu estava aqui louvando, o Senhor falava isso comigo. O Senhor me acrescentava, foi colocando coisas no meu coração que eu quero compartilhar com vocês. Em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11 diz assim: porque ninguém pode, nós já temos entendido isso, lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Pai, ninguém pode lançar outro fundamento. E nós não queremos qualquer outro fundamento nas nossas vidas que não seja o Senhor, porque temos entendido que uma casa só resiste às tempestades, à chuva, ao vento, quando essa casa está edificada no Senhor. E nós queremos edificar sobre a rocha. Por isso, hoje pedimos que o Teu Espírito restaure os nossos sonhos, para que possamos construí-los sobre a rocha, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia, graças a Deus. Eu estava falando domingo com a igreja e foi uma palavra que também foi um presente de Deus, poder ser porta-voz dessa mensagem, porque poder ser boca de Deus e falar algumas coisas que eu sei que geram um impacto tão grande na vida das pessoas, eu me sinto também feliz, honrado, e me sinto de certa forma privilegiado pelo Senhor. E domingo o Senhor nos falou muito sobre a tarefa, até dolorosa, de nós recomeçarmos. Às vezes você passa por uma situação que você acha que não é possível recomeçar, pessoas que passaram por perdas, pessoas que quando olham para si mesmo, por se conhecerem, por conta dos seus erros que cometeram, falhas que cometeram na vida, algumas pessoas se sentiram desencorajados a recomeçar, mas Deus nos encorajou a não desistir, porque Ele tem um recomeço, né? Ele é um Deus restaurador. E hoje Deus quer falar conosco sobre os nossos sonhos. Deus quer que você acredite que Ele pode fazer com que o seu sonho se torne em realidade. Por que eu falei agora há pouco que enquanto eu estava aqui louvando, Deus acrescentava ao meu coração? Enquanto eu estava aqui agora há pouco louvando e falando com o Senhor, Deus ministrava isso no meu íntimo, de algumas pessoas que já não têm mais vontade de sonhar. E enquanto o louvor estava aqui rolando, eu falava com Deus, e Deus falava comigo: filho, tem pessoas que é como se a fé delas fosse roubada. Foi o que Deus falou comigo aqui há pouco. Como se a sua fé, de alguma maneira, ela fosse roubada ao ponto de você ser incapaz de acreditar em algo melhor para a sua vida. É como se você não pudesse mais sonhar com uma vida melhor, sonhar em construir alguma coisa, sonhar em ter, sonhar em investir em você mesmo. Algumas vezes nós vivemos assim, como se a nossa fé fosse roubada. A fé é um dom de Deus. A fé ela não pode ser roubada de nós, mas é como se ela fosse roubada. É como se o inimigo, de alguma maneira, ele conseguisse neutralizar a nossa fé. E uma vez que a sua fé é neutralizada, os seus sonhos morrem. Você já não tem mais capacidade de sonhar, porque o que gera em nós o sonho, o que gera em nós o desejo de correr atrás de um sonho, de um projeto, de acreditar em algo melhor, numa vida melhor, em acreditar nas possibilidades de construirmos algo, é a nossa fé. E o que o Senhor falava ao meu coração há pouco é como se a fé de algumas pessoas tivessem sido roubada,
como se o inimigo tivesse neutralizado a sua fé, a tal ponto de você olhar para algo e assim, olha, eu não tenho uma perspectiva de algo melhor para mim. Eu não tenho uma perspectiva de mudança. Eu acho que assim, hoje, aonde eu cheguei é o teto da minha vida. Aonde eu estou é o que Deus tinha para mim. Ou talvez algo até pior. Talvez até um sonho que você tinha, a sua fé foi de tal forma neutralizada, que você é alguém que não sonha. Os seus sonhos estão morrendo. Eu estou aqui hoje para te dizer que Deus quer restaurar os seus sonhos. E quando eu digo que Deus vai restaurar os seus sonhos, eu estou lhe assegurando que Deus quer realizar o sonho que Ele mesmo coloca no teu coração. E para isso, Deus quer fazer o quê? Deus quer reacender, reavivar esta chama da fé no seu coração. Deus quer fazer com que você remova essas barreiras que estão neutralizando você, neutralizando a sua fé, para você não sonhar mais, porque senão a gente vive uma vida muito limitada. Experimente viver sem fé. Viver sem fé é o pior pesadelo que um homem ou uma mulher de Deus pode ter na vida. Viver com a fé neutralizada é viver sem esperança. Viver com a fé neutralizada é viver sem uma perspectiva de futuro. É como se a sua vida se resumisse apenas ao que você é, ao que você tem, ao que você vive, sem uma possibilidade de algo melhor para um filho que você tem, algo melhor para a sua filha, algo melhor para o seu marido, algo melhor para a sua esposa, algo melhor para você como pessoa, como homem, como mulher, né? Para satisfazer também os desejos do teu coração. É como se a sua vida estivesse paralisada, morta. Por que isso acontece? Porque por muitos motivos, né, o inimigo vai usando às vezes a dificuldade, o inimigo usa muitas vezes um problema, o inimigo usa principalmente através das mentiras, ele usa artimanhas e artifícios para nós desistirmos do que ele tem para nós. É como se os teus olhos olhassem apenas para o problema. Você sabe que um dos aspectos da fé é não viver por vista. Não viver por vista. O Senhor fala que nós não devemos viver por aquilo que nós estamos vendo. Por quê? Porque quando nós vivemos por vista, há possibilidade do inimigo, através do que nós estamos vendo, neutralizar a nossa fé, neutralizar a nossa ação através da fé. Como assim, bispo? Através da mentira. Ele vai fazer você desistir, ele vai te mostrar algo e você vai dizer assim, olha, o meu braço não alcança ali, olha, a minha mão não chega ali, olha, isso não é para mim, eu desisti de sonhar, eu não sonho com mais nada, eu não tenho sonho. É impressionante. Às vezes, se você for conversar com alguém, dizer assim, meu irmão, meu amigo, qual é o teu sonho? O meu sonho, e a pessoa não sabe. Ou às vezes o sonho é algo tão, desculpa a expressão, é tão artificial, a pessoa fala na hora, alguma coisa ali, eu sonho com... Mas você percebe que não há um projeto, você percebe que não há algo estruturado de verdade, pelo qual a pessoa vive, pelo qual a pessoa luta, né? Quando o reverendo Martin Luther King disse assim, I have dreams, eu tenho um sonho. Uma palavra até, de verdade, ao meu ponto de vista, banal. Mas o sonho de Luther King não era banal. Falar que tem um sonho, às vezes é uma palavra de verdade, né? Alguns especialistas dizem assim, não é o que fala, é quem fala, né? A relevância não está na frase, mas quem falou a frase. É verdade, dependendo de quem falou, algo pode tomar uma proporção gigantesca, ou dependendo de quem falou, se torna insignificante. Mas quando o reverendo King diz que ele tem um sonho, não é a palavra que ele tem um sonho, é quando você vê o sonho pelo qual ele lutava pela liberdade. E aí, de fato, ele tinha um projeto. Ele morre
por esse projeto e ele alcança o objetivo que ele tinha. Então, na verdade, não é dizer que eu tenho um sonho. Quando eu tenho um sonho, como eu demonstro que eu tenho um sonho? Eu só demonstro que eu tenho um sonho quando eu tenho um projeto, quando eu vivo para aquilo, quando eu luto para que aquilo se torne realidade. Eu vou te mostrar isso hoje, biblicamente. Então, Deus tem uma oportunidade para nós recomeçarmos, mas como que isso é possível? Se nós não enfraquecermos na fé. Porque se nós enfraquecermos na fé, se a nossa fé for anulada, se a nossa fé for neutralizada por uma artimanha do inimigo, a gente não sonha, a gente não realiza, a gente não dá o próximo passo. Em Romanos 4,19 diz assim: e sem enfraquecer na fé. Então veja, Abraão, como o reverendo Martin Luther King, ele tinha um sonho. Abraão tinha o seu sonho que Deus havia colocado no coração dele, que ele seria pai de uma grande nação. Mas para que isso acontecesse, a Bíblia diz assim: e sem enfraquecer na fé. Então nós não podemos enfraquecer na fé. Não é que você vai perder a fé. Não pense como o legalista pensa, que a fé vai e volta. Tem gente que tem fé, tem gente que não tem fé, tem menos fé, tem gente que tem mais fé. Isso é bobagem. Deus repartiu a cada um o mesmo dom, a mesma medida de fé, diz a palavra do Senhor. Não tem, isso no antigo pacto, na lei mosaica, quando Jesus vem, ainda não havia morrido, aí ele fala: olha, mulher, grande é a tua fé. Quando Jesus morre e ressuscita, nós recebemos o Espírito Santo, junto com o Espírito, todos nós temos a mesma porção da fé. Então nós temos o mesmo dom. Não tem gente com fé maior, fé menor. O que acontece? O que acontece é que algumas pessoas não têm confiança na fé. Algumas pessoas tiveram a sua fé neutralizada por circunstância, por falta de conhecimento, pelo meio que elas vivem, por não conhecerem a Deus, por não saberem quem é o Deus que está em suas vidas, e aí a pessoa enfraquece na fé, ou seja, ela não tem confiança na fé. A confiança é roubada, diz o próprio apóstolo Paulo, né? Para nós não perdermos a nossa confiança, porque ela tem grande galardão. Isso é ser neutralizado na fé. Embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, ou seja, ele tinha uma visão clara do problema, ele sabia que a idade era de 100 anos, a idade avançada de Sara, e a Bíblia diz, ele não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé, isso aqui é interessante, pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Como eu me fortaleço? Através da fé. Diga, a fé me fortalece para que eu possa sonhar. 21, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Então aqui tem um princípio divino. Qual é o princípio divino no qual eu vou apoiar a minha fé? É o versículo 21. De todos esses outros que eu li, do 19 e o 20, há algo muito interessante no 21, porque no 21 diz assim, estando plenamente convicto. Então, a convicção de Abraão era no fundamento, era em Deus, que Deus era poderoso para cumprir o que prometera. Por isso ele não enfraquecia na fé. Vou trazer para nós. Como que eu posso, bispo, diante de tudo que eu passo, como eu posso não enfraquecer na fé? Como que eu vou fazer para que eu não enfraqueça, para que eu não duvide que o meu sonho, que aos meus olhos é impossível, que esta situação que eu tenho aqui parece que é impossível de se realizar? Como que eu não vou enfraquecer diante de tanta oposição, diante de tanto problema? Estando plenamente convicto de que Deus é poderoso para cumprir o que te prometeu. Isso é o fundamento. O fundamento é Jesus. O que Ele promete, Ele cumpre. Olha só Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tendo porventura, não se arrependa, tendo ele, prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Então, quando nós apoiamos a nossa fé, a nossa vida nesse fundamento, nós conseguimos sonhar em paz. Porque você começa a entender o seguinte, veja, há uma promessa de Deus para a minha vida.
Eu tenho que acreditar nessa promessa de Deus para a minha vida. Eu tenho que acreditar que, assim, se Deus prometeu, as portas vão se abrir. A diferença de quem realiza sonho e de quem não realiza sonho é essa. É olhar para o autor e consumador da nossa fé e dizer assim: Deus prometeu, Deus vai cumprir. Eu não sei como, eu não tenho a fórmula, eu não tenho as condições, eu não tenho os meios, mas eu sei em quem eu tenho crido. Abraão não tinha os meios, ele não tinha nada na verdade. Ele não tinha nada, ele tinha uma mulher estéril, ele não tinha nada. Ele tinha uma idade avançada, ele tinha uma mulher idosa, que já havia cessado os costumes, ou seja, ela não tinha nem condições, mesmo se não fosse estéril, devido ao avançado da idade, questão hormonal, não havia reposição hormonal naquela época, a não ser pelo Espírito de Deus. Não havia a medicina ao ponto de reverter uma esterilidade, senão por conta da intervenção do Espírito Santo de Deus. Não havia nenhuma fórmula ou nenhum ambiente cirúrgico para ali de alguma maneira fazer ali um tratamento para que ela pudesse engravidar, senão por uma intervenção do Espírito Santo de Deus. O que eu quero que você entenda é que ainda hoje existem coisas que não há possibilidade de uma intervenção humana, mas há a capacidade da intervenção divina. Tem coisas que não poderão acontecer por intermédio da intervenção de um homem, de alguém, mas pode acontecer por intervenção do Espírito Santo de Deus. Então o seu sonho, ele não se torna realidade porque alguém pode intervir. O teu sonho se torna realidade porque Deus pode intervir, porque Ele não é filho do homem para que minta, e nem tampouco filho do homem para que se arrependa. Olha só o que a palavra fala em 1 de Reis 8:56. Bendito seja o Senhor, Deus, que deu repouso ao seu povo de Israel, segundo tudo o que lhe prometera. Nenhuma só palavra falhou, de todas as suas boas palavras feitas por intermédio de Moisés, seu servo. Então nenhuma palavra falhou. Diga: Deus não falha. Deus não falha. O inimigo quer o quê? Por intermédio da mentira, neutralizar a nossa fé. O inimigo quer, por intermédio da mentira, desmotivar o seu crescimento. O inimigo quer, por intermédio da mentira, paralisar os seus sonhos, paralisar os seus projetos. Ele quer, por intermédio da mentira, neutralizar a sua vida. Então, ele vai colocar distrações, sejam boas ou más. Existem distrações que não são más, são boas, mas são distrações. Existem distrações que são terríveis e que também são usadas pelo inimigo. Todo e qualquer tipo de distração pode fazer você desistir do seu sonho, de um projeto de família, de um projeto de Deus para você, de uma profecia que o Senhor te deu. Às vezes pode ser uma distração negativa, um erro, um fracasso, um período ruim, um acontecimento ruim, alguma coisa que aconteceu no meio da sua caminhada. Agora, qual é o caminho para que o inimigo não neutralize a minha fé? Não neutralize os meus sonhos, melhor dizendo. É agir por fé. Então, todavia, o meu justo viverá, Hebreus 10:38, pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. O que Paulo está dizendo aqui? O meu justo, ele vai viver por fé, ele não vai retroceder, porque se ele retroceder, ou seja, se ele tiver a fé neutralizada, o Senhor não se agrada nele, não há alegria de Deus para com essa pessoa. Nós, porém, não somos dos que retrocedem, ou seja, não deixamos a nossa fé ser neutralizada. Deus é especialista em recomeçar, como eu falei domingo, Deus é especialista em realizar sonhos. E eu queria que você começasse a pensar em qual sonho você gostaria que Deus trabalhasse. O que você gostaria que Deus realizasse? Qual o sonho que você tem no seu coração? Entenda pelo Espírito Santo que eu vou te dizer. Talvez você esteja aqui e aí você vai entender por que Deus te colocou hoje aqui. Ou você está pela internet, né? Temos uma audiência recorde hoje pela internet. Talvez você que está pela internet, você também saiba bem do que eu estou te falando. Bispo, eu estou aqui, eu não tenho sonho. É porque talvez o inimigo neutralizou os seus sonhos e vem neutralizando, fazendo com que você não tenha sonho. Talvez você esteja aqui
com medo de um projeto que Deus colocou na tua vida, você está com medo, porque de alguma forma o inimigo está neutralizando o seu sonho. Tem pessoas que estão com medo daquilo que Deus colocou nas mãos. Tem pessoas que estão com medo de dar o próximo passo. Tem pessoas que têm medo de avançar num projeto de Deus. Tem pessoas que têm medo de fazer e dar errado. Ou seja, o inimigo está neutralizando a sua fé. Não tenha medo, a fé é a certeza. O medo é uma distração do inimigo para distrair você para parar a sua vida. O que para o sonho é uma distração. A distração pode ser o medo. A distração pode ser qualquer coisa que o inimigo vai usar para intimidar você, para gerar medo no seu coração, para paralisar o seu projeto, para parar a sua vida. Então Deus quer realizar os nossos sonhos. Deus quer atender às suas orações. Tem orações que nós fizemos e o Senhor nos coloca à porta de entrada dessa oração. Deus diz: olha, você orou, a porta está aberta. Vai, toma posse da tua bênção, da tua herança. Ai, agora, bispo, agora eu estou com medo. Como que nós oramos por algo, Deus coloca algo no nosso caminho, e agora nós vamos deixar uma distração satânica, o medo, neutralizar a nossa fé? Quantas vezes Deus coloca algo na tua vida, no teu caminho, Ele abre a porta, e a única coisa que você precisa fazer é dar um passo e adentrar. E aí você fica do lado de fora olhando e dizendo assim: e se der errado? E se não for isso? E se as coisas não acontecerem? E se o quê? O Deus que nós servimos não é filho do homem para que minta, nem tampouco filho do homem para que se arrependa. Ele não é filho do homem para que minta, nem tampouco para que se arrependa. Não deixe o inimigo neutralizar a sua fé. Não deixe o inimigo neutralizar os teus sonhos. A Bíblia fala de um homem e de uma família que tinha um sonho, e esse sonho foi neutralizado. Está narrado em 1 Samuel 1, versículo 1. Houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Elcana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufê. Efraimita, tinha ele 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Se você pegar o capítulo 1 de 1 de Samuel, inteirinho, ele vai falar de Ana, que é protagonista, Eucana, que é o marido protagonista, e Penina, que é uma protagonista dessa história. Naquela época, a maternidade era sinal de honra, né? A maternidade naquela época era o sinal de honra e da bênção de Deus sobre a vida daquela mulher. A mulher que gerava filhos, ela demonstrava o quê? Ela garantia a descendência do seu senhor, do seu marido, né? Então, a sua união com o seu marido gerava ali filhos, e ela então era considerada uma mulher bendita, bem-aventurada, né? Para a sociedade daquela época, a mulher que não tinha um filho, ela era amaldiçoada, era como uma figueira seca que Jesus amaldiçoou. Lembra que ele amaldiçoou a figueira porque não dá fruto? A mulher que não tinha filho, ela era mais ou menos assim, como uma figueira amaldiçoada. E a Bíblia fala dessa mulher, Ana, que ela não podia ter filhos. O versículo 3 diz assim: este homem, Eucana, né, subia da sua cidade de ano em ano a adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Ofne e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Então, Ana tinha o amor do seu marido Eucana, mas ela não conseguia engravidar. O sonho de Ana era engravidar.
E por mais que ela tivesse o amor do seu marido, por mais que ela tivesse uma vida confortável, por mais que ele demonstrasse isso todas as vezes que ele subia, uma vez por ano, para sacrificar, para entregar as ofertas pelos pecados, pela família, se sacrificar diante do Senhor, ele oferecia pela esposa uma oferta dobrada, como se algo muito maior para o Senhor, em razão do amor que ele tinha para ela. Aquilo não lhe era suficiente, porque no coração dela, por mais que ela fosse uma mulher amada, bem-sucedida, havia nela um questionamento. A sociedade me julga porque eu não dei descendência ao meu filho, ao meu marido, mas dentro de mim há um sentimento ruim, porque o amor do meu marido por mim é maravilhoso, mas eu quero ser mãe. Ela tinha um sonho. E é importante nós entendermos que quando alguém tem um sonho, o sonho só é de verdade quando a gente persegue ele. O sonho só se realiza realmente quando nós buscamos e corremos atrás deste sonho. Eu vejo diversas mulheres na Bíblia Sagrada que eram estéreis e não tiveram filhos. Não tiveram filhos. Mas eu vejo outras tantas que também tinham todas as impossibilidades para terem filhos e tiveram. Porque Deus reverteu, porque era um sonho. Que o Espírito Santo de Deus te faça compreender que às vezes tem coisas na sua vida que não acontecem, não é por causa da limitação, é porque você não está crendo, você não está correndo atrás do teu sonho, demonstrando que você crê. Mulheres estéreis deram à luz a muitos filhos. Por que elas deram à luz a filhos? Porque elas creram e Deus operou um milagre. Nós temos diversas mulheres na Bíblia Sagrada. A mulher sunamita é um exemplo disso. Tem diversas mulheres que a Bíblia fala que geraram filhos sendo estéreis. Então, quando você tem um sonho, você não pode se apoiar na limitação. Você tem que confiar em Deus. Todo o capítulo 1 de Samuel mostra essa mulher que amava o marido, mas era uma mulher sofrida. Ela sofria. E além do sofrimento que ela tinha, ela começa a ser hostilizada por Eucana. Como que funcionava naquela época? O marido tinha uma esposa. Se a mulher não lhe dava filhos, ele arrumava uma outra mulher, né, era o costume judaico daquela época, arrumava uma outra mulher, se casava com aquela outra mulher, e então a descendência dele ia se concretizar através daquela outra mulher, simples assim. Então, por isso Eucana entra, por isso Penina entra na vida de Eucana. E aí ela começa de alguma forma, ela cria uma rivalidade, porque ela via o quanto Eucana amava Ana, e ela então, uma forma de hostilizar, ela dizia assim, olha o que eu tenho filhos, você não tem. Ela menosprezava a Ana. 1 Samuel 1,6. A sua rival, a Bíblia chama de rival, a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor. A outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Todas as vezes que elas estavam juntas, que elas subiam para poder entregar o sacrifício, a oferta ao Senhor, Penina ia, olha quantos filhos eu tenho. Ana, você de novo, você não tem filho nenhum. Olha, você não tem. Ela hostilizava. Então Eucana, seu marido, disse a Ana, por que choras? E por que você não come? E por que estás de coração triste? Não sou eu melhor do que 10 filhos? Então, como era de costume, né, todas as vezes que elas iam, a mulher ficava ali, hostilizando. O que a gente pode tirar de lição? Tanta lição eu poderia tirar daqui hoje. É que às vezes quem nos hostiliza, sabia que o ímpio às vezes nos hostiliza? Sabia que às vezes algumas pessoas querem demonstrar superioridade naquilo que alcançaram, naquilo que realizaram, para de alguma forma oprimir você? Sabe que tem pessoas que querem demonstrar as suas glórias, as suas conquistas, para de alguma maneira dizer para você assim, eu sou melhor do que você, olha o que eu alcancei, olha o que eu tenho. Olha, na verdade,
Eu ouvi essa semana passada, um senhor na internet, ele falando assim, sabe que toda pessoa a pior espécie de ser humano é o que quer ostentar. Porque a pessoa que ostenta, ele quer ostentar um carro, ele quer ostentar um relógio de não sei quantos mil, ele quer ostentar. É que na verdade a pessoa ele é tão coitado, tão miserável, que a única coisa que ele sobra para mostrar para as pessoas é o que ele conquistou financeiramente, é o patrimônio, porque a pessoa não tem mais nada. Penina era assim. Penina era uma mulher tão amargurada e infeliz, porque não tinha o amor de Eucana, que de alguma forma ela queria dizer que era melhor do que Ana, mostrando os filhos e filhas. É importante a gente entender e compreender, biblicamente falando, que se nós temos uma situação que nos incomoda, se nós temos um sonho, um projeto que, humanamente falando, você talvez não tenha nesse momento condições, você precisa entender uma coisa. Você não pode deixar de sonhar por causa de uma impossibilidade. Guarda isso no teu coração. Não deixe de acreditar, não deixe de sonhar, não deixe de crer, e agora a cereja do bolo, não deixe de querer. Porque acreditar, sonhar e etc. é diferente de querer. Se quiserdes, diz o profeta Isaías 1,19, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Este ouvirdes é agir, é ação. Então, é uma tomada de atitude. Não permita que a dificuldade impeça você de avançar em direção ao teu sonho. O professor Cortella, ele tem uma frase interessante, ele diz assim, faça o melhor com o que você tem, enquanto você não tem condições de fazer melhor ainda. Não é assim que ele fala? Então, faça o melhor com aquilo que você tem, enquanto você não tem condições de fazer o melhor. Então, com o que você tem, ainda que seja um punhado de azeite, um punhado de farinha e um pouquinho de azeite, ainda que você tenha uma situação limitada, dê o primeiro passo. Às vezes você tem o sonho de comprar uma casa e você fala, bispo, eu tenho o sonho. Eu estou como o reverendo King. I have dreams. Eu tenho um sonho. Mas eu não tenho dinheiro da entrada. Já tenho um sonho. Porque tem gente que nem um sonho tem. Aí você vai correr atrás. E você vai perceber que Deus pode mover algumas situações para que você alcance o seu objetivo. Mesmo que você não tenha o dinheiro nem para pagar a documentação da casa. Talvez isso vai ser embutido. Talvez isso vai ser pago pelo proprietário que quer vender. Eu não sei. O que eu sei é que quando nós temos um sonho e nós fazemos com aquilo que nós temos nas mãos, nós avançamos, Deus então diz, eu vou realizar o desejo do teu coração, eu vou abrir a porta, eu vou fazer com que o milagre aconteça, eu vou fazer com que o teu sonho se torne realidade. Eu estou te dizendo tudo isso para te mostrar o que aconteceu com Ana, porque em 1 Samuel, no capítulo 1, versículo 10, diz assim, levantou-se Ana, e com amargura de alma, a alma dela estava ferida, ela estava humilhada por Penina, ela estava triste, mas ela diz, a Bíblia diz, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Enquanto Ana orava e clamava por um filho, enquanto Ana acreditava que Deus poderia fazer algo por ela, Deus então começa a mover tudo o que precisava ser movido para que o milagre de Ana acontecesse. Então, às vezes parece que Deus está em silêncio, parece que Deus não ouve, parece que nada está acontecendo, ok? Talvez parece que a tua vida é amargura, é angústia, é humilhação, é gente pisando em você, ok? Mas isso não pode impedir você de acreditar que Deus pode realizar o teu sonho. Agora, o teu sonho tem que ser verdadeiro. Porque a maioria das pessoas, quando nós perguntamos qual é o teu sonho, algumas pessoas não têm sonho.
Algumas pessoas têm um desejo. Algumas pessoas têm uma vontade. Mas não um sonho. Porque sonho Deus realiza. Sonho Deus realiza. Ele é especialista em realizar sonhos. Não há nada que Deus não possa realizar. É que às vezes a gente tem uma vontade, uma coisa que a gente acha, mas se der, deu, se não der, não deu. Sonho Deus realiza. Estou dizendo para vocês, Deus é especialista. Se você pegar na Bíblia, você vai ver que Deus é especialista em realizar sonhos. Qual o teu sonho? O meu sonho já morreu, então nós vamos ver hoje Deus restaurar esse sonho para que Ele possa realizar. Bispo, eu tenho uma profecia que Deus me deu, então nós vamos orar, como Ana orou, para que Deus possa realizar. Né? Então, você está vendo, às vezes você está vendo o ímpio prosperar, às vezes você vê o ímpio viver o que você gostaria de viver, às vezes você vê o ímpio vivendo a vida que você gostaria de viver. Então, às vezes você está olhando e você está frustrado, porque olha, eu estou vendo ali um monte de penina, bispo, na vida me humilhando, um monte de pessoas pisando em mim. Qual é o teu sonho? Qual é o teu sonho? Porque às vezes a gente fala de sonho, mas não tem sonho, não, porque o sonho ele requer um projeto. O sonho requer algo concreto. Olha, isso aqui é o meu sonho. Qual é o teu sonho? Porque se você tem um sonho, você é um forte candidato, uma forte candidata a receber um milagre de Deus. Se você tem um sonho, você é alguém que Deus pode hoje levantar para que esse sonho se torne realidade. Sabe por quê? Porque Deus se realiza através dos nossos sonhos. Eu vou te mostrar isso aqui. Deus se realiza. Agora você tem que se levantar. O profeta Isaías diz, Isaías 61, está escrito, levanta-te, resplandece, eis a tua luz. Então, para que Deus comece a agir, é necessário o quê? Se levantar. Pera lá, eu tenho esse projeto, eu vou correr atrás disso daqui. Todas as vezes, escuta isso, como testemunho para a tua vida, todas as vezes que nós nos movemos, que nós damos um passo, Deus vai abrindo as portas adiante de nós. Assim, aprenda uma coisa, estou falando para você profeticamente, entenda, só pelo Espírito você vai poder entender. Uma das coisas mais idiotas que nós pensamos na vida é nos limitar por causa de condição financeira. Isso é a maior bobagem que existe. Finanças não é limitação para Deus. A maior bobagem que a gente pensa na vida é olhar para uma dificuldade e achar que, isso eu não consigo. Isso é a maior bobagem. Isso é a maior bobagem. Todas as vezes que a gente coloca uma impossibilidade, isso é o maior erro que nós podemos cometer. Jesus tinha um amigo, o amigo morre. Ele chega atrasado para o velório do amigo. Era para chegar antes, para dar um jeito para não morrer. Chega depois que ele morreu, 3 dias depois de morto. No 4º dia, já todo podre, fedendo, ele fala, vamos dar um jeito na situação, tira a pedra. Não, tira não. Sempre tem alguém para dizer assim, não dá, já cheira mal, não. Amado, a maior bobagem que nos contaram, a maior mentira que Satanás quer que acreditemos, é que não dá. Essa palavra neutraliza a fé, ela paralisa. Quem disse que não dá? A última palavra é de Deus, e Ele disse que ainda que esteja morto, viverá. Então a última palavra não é a palavra de um homem, a última palavra não é a palavra de um especialista, a última palavra não é da natureza, a única palavra não é do reino animal, a última palavra não é de um presidente, a última palavra não é de um ministro, a última palavra é de Deus. E a palavra de Deus, ela não volta vazia. A palavra de Deus tem poder. A palavra de Deus está acima da medicina. A palavra de Deus está acima da lógica, do conhecimento humano. A palavra de Deus está acima da razão. A palavra de Deus está acima dos homens. A palavra de Deus está acima dos anjos. A palavra de Deus está acima dos principados e das potestades. A palavra de Deus está acima da palavra do diabo. A palavra de Deus está acima de tudo.
E é nesta palavra que nós temos que nos apoiar. A maior mentira que o diabo quer que você acredite é que você não tem condições. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu já vi pessoas com menos condições realizando coisas extraordinárias. Eu já vi Deus fazendo por pessoas que não tinham, desculpa a expressão, aonde cair mortos. Esta semana que passou, foi sábado, eu me emocionei muito, eu e meu filho Gabriel, nós estávamos indo buscar a Ana, que estava em Mongaguá pintando o cabelo, nós fomos buscar a Ana. E aí quando eu estava chegando lá, eu recebi um vídeo de um irmão da nossa igreja, e esse irmão tem um projeto bacana, social, junto com uma outra pessoa, com um pastor de uma cidade aqui do litoral. E eu não acredito em coincidência, eu acredito em Deus, ciência, a ciência de Deus. E essa pessoa morava em Santos, ali naqueles diques, né, aqueles decks, não sei como é aquele, na beira da água, como é o nome da... Como? Palafita, naquelas palafitas. Só que a palafita dessa família é algo tão assim, estava tão, não dava para entrar, assim, uma coisa, vocês não têm noção, vocês não têm noção. Se alguém quiser ver depois eu mostro no meu telefone, não tinha condições. E a mulher que morava ali com o marido e com o filhinho, orava a Deus, pedindo por um milagre, pedindo que algo acontecesse na sua vida. Deus fez uma coisa, eu não tenho tempo para contar aqui, mas Deus fez umas conexões, que chega nesse irmão nosso, que tem um projeto social, e as coisas se conectaram de uma forma tão tremenda, e esse irmão disse, eu vou patrocinar esse projeto. E aí, eles reconstruíram esta casa, mas fizeram uma casa de madeira, como são as construções lá, não tem como ser de outra forma, mas uma casa com 2 quartos, um quarto para o filhinho, cozinha, lavanderia, banheiro, dignidade. Quando essa senhora entra, ela começa a tremer, quase que ela morre. Uma moça jovenzinha, 40 anos por aí no máximo, ela começa a tremer. Ela não tinha condições de comprar um maço de prego. Ela não tinha condição de comprar um pallet na rua para fazer um remendo. Então, não é o sonho. Quando você tem um sonho e você apresenta como Ana apresentou a Deus, Deus realiza. 1 Samuel 1,10, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Aqui está o segredo. E fez um voto, dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição de da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei, por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não se passará a navalha. Ela diz, entre outras palavras, Senhor, eu não quero para mim, eu quero para te glorificar. Eu quero dizer uma coisa para você, quando o teu sonho é para glorificar Deus, Deus não vai te negar. Quando o teu sonho é para que a glória de Deus seja manifestada, Deus não vai te negar. Quando você tem um sonho, que esse sonho você vai testemunhar, esse sonho você vai glorificar a Deus, o teu sonho vai reverberar para o Senhor, Deus não te nega. Deus não te nega. Versículo 16, não tenha, pois, tua serva por filha de Belial, porque o profeta vê ela falando, acha que ela está embriagada, e aí ela vai dizer, não tenha sua filha por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade, da minha aflição, é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli, vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela, ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi a seu caminho, comeu, e o seu semblante já não era triste. 19. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa em Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu, e passado o devido tempo teve um filho, a que chamou um dos maiores profetas da Bíblia Sagrada. Só isso, Samuel foi. Se chamou Samuel, pois dizia, do Senhor o pedi,
Então, quando ela diz, Senhor, eu não quero para mim, eu quero o meu sonho para ti, Deus deu. Ela não tinha condições. É que a gente fica muito amarrado, preso, eu não tenho, eu não posso, como vai ser, eu não vou conseguir. Meu irmão, põe a tua confiança em Deus, Deus vai abrir o mar. Confia no Senhor, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, não se preocupe como. Porque Ana não foi preocupada, como é que vai ser? Como é que vai ser lá? Eu vou ter que tomar alguma coisa, eu vou ter que tomar um remédio, eu vou ter que tomar uma injeção. Não. Tudo o que precisava ser feito. A Bíblia diz, Deus se lembrou de Ana. Deus vai se lembrar de você, em nome de Jesus. Deus vai se lembrar de você. Deus vai se lembrar de você. E disse ela, olha o versículo 26 já, e disse ela, aleluia, ah, meu Senhor, tão certo como vives e sou aquela mulher, lembra aquela mulher que aqui estive contigo orando ao Senhor? Pois por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi, e eles adoraram ali ao Senhor. Ela não queria para ela. Eu queria encerrar com esse segredo de um Deus que restaura sonhos. Quando o nosso sonho já não é mais nosso, mas o nosso sonho se torna um sonho de Deus. Eu tenho aprendido a não sonhar mais sonhos que não sejam os sonhos de Deus. Porque as necessidades, Deus vai suprir cada uma delas que você tem. Mas aprenda a fazer com que os seus sonhos sejam sonhos de Deus. Deus vai realizar todos eles. Deus vai realizar todos eles. Enquanto ela estava perdendo tempo, chorando por causa de Penina, distração, porque Penina ficava lá, hostilizando. Amado, está assim de Penina nessa terra. Está assim de gente querendo hostilizar, querendo ser melhor do que você, querendo provar que é melhor do que você, querendo provar. Ih, gente, é o que mais tem. Mas sabe, quando o teu sonho é o sonho de Deus, amado, Deus faz acontecer. O que morreu aí no teu coração? O que morreu dentro de você hoje? Que você fala assim, bispo, eu não sonho mais. Qual o teu sonho? Qual o teu projeto? Bispo, meu projeto é o meu casamento. O teu casamento vai glorificar a Deus. Deus vai te honrar, vai te dar tudo o que você precisa. Bispo, eu tenho um projeto de ter minha casa. Deus vai te dar a tua casa. Ele vai abrir essa porta para você, vai abençoar a tua vida de tal forma, de tal maneira, que você vai ser a pessoa feliz, realizada. Deus vai fazer. Põe o pé, que o mar se abre. Confia em Deus. Não deixa o inimigo mentir para você. Sabe, não deixa o inimigo mentir para você, dizendo que não tem como, que você não tem condições. Se você bater numa porta e disserem para você, está fechada, bate em outra. Bate até a porta se abrir. Continua batendo. É que a gente bate em 2, 3 portas a desistir. Sabe, cansei. Não se canse. Não se canse. Não se canse. Sabe? Tenha um pouquinho mais de paciência. Tenha um pouquinho mais de paciência. Vai acontecer. Bispo, é que é tão difícil. É difícil, é lógico que é difícil. Foi difícil para Abraão. Foi difícil para a sunamita, que além de nascer o filho, quando o garotinho estava mocinho, morreu. Mas o profeta trouxe ele de volta à vida. Foi difícil para Sara, foi difícil para Ana, foi difícil para várias pessoas, mas aconteceu, porque o que mais importa para Deus não é quanto tempo levou, é que aconteceu e o nome dele foi glorificado.
Eu queria que você, nesses 2 minutinhos próximos que nós vamos orar, eu queria que você revisse aí hoje qual que é o teu sonho. Qual o teu grande sonho? Bispo, eu tenho um projeto que é esse aqui, ó. Vamos orar por isso. Abre o teu coração, ora por isso, coloca diante de Deus. Dê os passos. Tem hora que você vai bater, parece que entrou num labirinto, não tem mais saída. Volta para orar, fala: Senhor, cobra minhas forças, me dá ânimo, eu vou continuar. Põe na tua cabeça: eu não vou desistir até que aconteça. Põe na tua cabeça: eu não vou desistir até que aconteça. Eu não vou abrir mão até que Deus me dê a minha vitória. Jacó lutou com Deus. Jacó lutou com Deus. Ele disse: eu não paro, não te largo, enquanto o Senhor não me abençoar. Você vai lutar até que tudo aconteça. Você vai perseguir o sonho até que ele se torne realidade. Estou falando para vocês, amados. Às vezes as pessoas falam: o bispo começa a falar, cada história, todos os sonhos que eu persegui para Deus, Deus me deu. Isso aqui hoje, todo mundo passa aqui, é fácil ver tudo isso aqui pronto. Isso aqui foi um sonho. Não tínhamos dinheiro nem para comprar o terreno. Isso aqui foi um sonho. Quando eu falava de ir para a televisão, estou dizendo para vocês, teve gente que riu de mim: o bispo é louco, ele tem umas manias de grandeza, uma vez me falou, ele é megalomaníaco. Mas quando Deus abriu as portas na Bandeirantes, todo mundo dizia: o bispo é de fé, hein? Mas me chamaram de louco. Tudo que eu pedi para Deus, ao longo desse, Deus fez. Quando eu olhava para aquele terreno lá, nós vamos comprar aquele terreno, vamos comprar aquele, não tínhamos dinheiro nem para comprar, nem nada. Não tinha dinheiro para nada. Vamos comprar. Ninguém acreditava. Estou falando de ninguém, estou falando da igreja, né? As pessoas, tinha gente que ria. Para que aquilo? Deus fez. Ao longo desses anos, tudo. E assim, Deus levanta pessoas. E cada pessoa que se compromete comigo, Deus abençoa mais. Sabe o que eu vi ao longo desses anos? Todas as pessoas que se comprometeram com esta obra, com esse reino, que foram usados nos projetos desta obra, prosperaram demais. Eu vi pessoas que pararam de ajudar, pararam de prosperar. Eu vi pessoas que retiveram a mão, não sei porque o diabo de alguma forma pôs alguma coisa na cabeça, Satanás sabe como trabalhar para empobrecer, e a pessoa pega e quem parou de ajudar, parou de prosperar. Quem ajudou, prosperou, mas não foi pouco não, foi muito. E eu vejo todas as pessoas que continuam ajudando, continuam prosperando. Porque a obra é de Deus, o reino é dele. Então assim, se Deus fez aqui, Deus fez na minha vida, fez na vida de tanta gente, deu testemunho da irmã, primeiro salário, o dízimo, teve um pouquinho a mais de dinheiro, foi lá e o dízimo. Coincidência? Não, Deus, no mesmo mês, a empresa faturou mais do que tinha faturado em todos os últimos anos, o patrão ficou tão contente, diz: olha, estou pagando o 13º e vai ter 14º e vai ter o 15º. Coincidência? Não. Vamos orar ao Senhor nessa hora? Vamos orar? Qual o teu sonho? Qual o teu sonho? O de Ana era um filho. O de Abraão era ser pai de uma numerosa nação, com a bênção de Deus. Qual é o teu sonho? Qual é o teu sonho? Qual o sonho da tua família? Qual o teu sonho? Talvez você diga: bispo, eu não tenho condição. Para de falar assim. Bispo, eu estou pensando em comprar uma casa longe, porque aqui eu não posso. Quem te disse? Você tudo pode naquele que te fortalece. Bispo, eu estou pensando em ir para longe, sabe? Vou ficar longe de tudo e de todos, porque é o que dá. Quem te contou essa mentira foi o diabo. Deus vai te abençoar nessa terra, Deus vai te dar aqui, Deus vai fazer você prosperar aqui, Deus vai te dar felicidade aqui, Deus vai te honrar aqui. Para de pensar longe, para de pensar, Deus pode fazer aqui, essa terra que Deus te deu. Não pense, aqui não tem o que eu preciso. Mas essa terra tem tudo que Deus tem para você, tem tudo que você precisa. O Senhor pode te abençoar. Alguém nesse momento questionando a Deus, Deus está dizendo para você, você pode
criar seus filhos aqui no melhor lugar, você pode receber a minha bênção aqui, você pode ver o melhor acontecer aqui nesse lugar. Como o Senhor disse a Isaac: fica na terra que eu te disser, vou te prosperar, vou te abençoar, vou fazer de você uma grande nação, vou cumprir o que eu falei para o teu pai. Qual o teu sonho? Qual o teu sonho? Qual é o teu sonho? Eu quero te dizer que Deus está preparado para realizar o teu sonho. Deus está de braços abertos. O Espírito Santo falava isso ao meu coração. O Senhor me dizia: meu filho, eu vou te dar mais sonhos, para que pessoas se envolvam nos seus sonhos, para que eu prospere essas pessoas ainda mais. O Senhor falava isso ao meu coração, que Ele vai colocar cada vez mais propósitos, projetos no meu coração, para que eu possa apresentá-los, para que pessoas se envolvam, porque Deus quer abençoar, Deus quer prosperar pessoas, Deus quer prosperar vidas, Deus quer. Pai, eu te peço em nome de Jesus, quando o teu Espírito falou ao meu coração, Pai, o Senhor me disse que queria restaurar sonhos. Eu estou aqui hoje, profeticamente, sendo instrumento do Senhor para ser, Pai, profeta para a vida do teu povo, para que eles sonhem. Talvez alguém que o sonho morreu, talvez morreu o sonho de se casar, o sonho de ser mãe, o sonho de comprar um bem por conta das dificuldades. Talvez alguém que o sonho ministerial morreu, Satanás conseguiu minar, anular o sonho espiritual. Talvez alguém com um sonho de servir ao Senhor, um sonho nobre, e de alguma forma Satanás, astuto, sagaz, minou a fé, anulou, paralisou a mente, paralisou o coração, colocou distrações, colocou o mundo, colocou o fascínio do mundo, porque Satanás fascina com o mundo. Ele tentou te fascinar, Pai. Ele te ofereceu os poderes, as nações, se prostrado o Senhor o adorasse. Ele é um fascinador. Eu te peço hoje que o Senhor possa descortinar os olhos do teu povo, descortinar de toda esta sedução maligna, diabólica de Satanás, que o Senhor possa arrancar as escamas dos olhos, para que o teu povo perceba o intento do diabo, o ladrão, o assassino, o que mata, rouba e destrói. Este é ele, e nós não vamos nos curvar a este assassino, nós não vamos nos curvar diante deste mentiroso, deste roubador de sonhos, deste matador de sonhos, desse destruidor de sonhos. Nós não vamos nos curvar diante de Satanás, Pai. Nós não vamos nos curvar, nós não vamos retroceder na nossa fé. Por isso a minha oração agora é que o Senhor comece, as pessoas que estão pela internet, as pessoas que vão ouvir este culto, pessoas em outros lugares, em outros países, alguém agora em outro país, em outra nação, em outro continente, cujo sonho morreu, e o Espírito de Deus te diz agora: ei, faça como Ana, levanta, come, se alimenta, e continue acreditando, eu vou realizar o teu sonho. Não há impossíveis para mim. O Espírito de Deus diz agora a uma mulher, em outro lugar do mundo, em outro país. O Senhor fez esta palavra chegar a você hoje para lhe dizer: ei, escuta, acaso não sou eu o Deus Todo-Poderoso? Acaso eu, tendo prometido, não cumprirei? O Espírito da graça diz: há algo demasiadamente impossível para mim? Se creres, verás a glória de Deus. Creia e veja a glória de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém